Mas, assim, para concluir isso, eu queria falar da questão do Brasil. Aí eu descendo finalmente, mais especificamente para o Brasil, eu queria dizer o seguinte, né? A nossa democracia é uma democracia nova, né? E a gente está aprendendo com essa democracia, né? A gente está experimentando na democracia. E esse processo de aprendizagem e de experiência vai trazer o amadurecimento, né? Sim, Eu espero que seja rápido isso, né? Ou que seja logo, né? Esse amadurecimento. Mas tem alguns quesitos que, independente de situação, oposição, esquerda, direita, centro, globalista ou nacionalista, tem questões que a gente precisa resolver, né? E aí eu vou apontar algumas questões que a gente precisa resolver se nós, de fato, quisermos assumir em algum momento a liderança ou se nós quisermos sentar na mesa de discussão, né? sim, Por exemplo, né, a gente tem que resolver esse problema se vai ter ditadura ou não. Se as Forças Armadas vão ficar no quartel ou vão sair do quartel, né? Isso precisa estar claro para o mundo. Por que precisa estar claro para o mundo? Porque o investidor sério, privado, não vai botar o dinheiro dele aqui com o risco de uma ruptura institucional. Um outro ele quer aspecto segurança, né? é que é segurança, ele quer previsibilidade. Previsibilidade, Um exato. outro aspecto que a gente precisa resolver é educação, né? A gente precisa Isso. modernizar o nosso sistema. Eu vou te dar um dado. A Intel não montou no Brasil fábrica de chips, que seria assim fantástico para o Brasil, porque ela identificou que não tinha nem engenheiros nem matemáticos suficientes e devidamente qualificados que eles precisavam. Eles foram para a América Central. Esse foi o ponto crucial dela não ter instalado uma fábrica de chips aqui. Então a gente precisa produzir. E precisa produzir gente, preparar gente que esteja antenada com a nova demanda de internet das coisas e colaborativo, e 5G, Novas é, tecnologias. novas tecnologias e mídias sociais e Big Data e assim sucessivamente. É, um outro ponto, aí tem mais dois pontos, mais três pontos para encerrar esse tópico aqui. A gente tem que investir em pesquisa. Não dá para a gente ficar só extrativismo, commodity, minério, né, agrobusiness. A gente tem que investir em pesquisa, né? E aí eu lembro da comparação que um container de itens de tecnologia que chegaram no Brasil, um container que chegou de Israel, valia tanto quanto todo um navio, não sei quantas mil toneladas de grãos. Então é comparação desproporcional isso, entendeu? Mas a gente não resolve essa equação do dia para a noite, a gente resolve com investimento em pesquisa. Investimento. Então a gente não pode caminhar nessa direção executando políticas que criminalizam as instituições públicas no Brasil que produzem pesquisa, como é o caso das universidades federais, estaduais. O poder público precisa financiar. E precisa financiar com a perspectiva que pode perder, tem um risco, né? Por isso que a iniciativa privada tem dificuldade de financiar pesquisa, porque o risco de não dar certo existe, né? É latente, está lá. Por fim, não, o penúltimo item é a infraestrutura. Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, né? Não dá para a gente andar, Logística do país. não dá para a gente andar em estrada esburacada, cara. Precisamos andar em estrada boa. Nós precisamos escoar a nossa produção de forma eficiente. Ter estrada de ferro, ter porto, ter infraestrutura, ter hidrovia. Isso precisa ser eficiente. Senão a gente não vai conseguir. Infraestrutura, eu falo de logística, mas eu falo também de saneamento básico, né? Sem Eu, dúvida. faço uma, eu falo de infraestrutura das cidades. As cidades precisam ser habitáveis, precisam ser agradáveis, né? É, então, essa infraestrutura de comunicação, de internet, de TI, precisa ter luz elétrica, né? Precisa resolver esse problema. Esse investimento com urgência. E por fim,
um problema crucial no Brasil e precisa acabar, precisa ser combatido, não ser combatido com essa hipocrisia atual, né? Mas precisa ser combatido de forma séria, que é a corrupção. Precisa acabar a corrupção. E a corrupção em todas as instâncias. Esse combate precisa vir da escola. Porque você não pode admitir a propina para o policial, furar a fila, né? Uma série de jeitinhos que a gente dá que são formas de corrupção da nossa sociedade. E tem alguns tipos de corrupção também que está tão institucionalizado que a gente pensa que ela é assim, não é que a gente pensa, na verdade não é corrupção, é legal, mas a gente questiona a ética dessas questões. Vou te dar um exemplo bem simples: auxílio paletó. Será que o político precisa de auxílio paletó? Auxílio paletó. O dinheiro lá para comprar roupa. Precisa? Cara, é ético. O juiz que mora na cidade e tem casa na cidade receber ajuda de aluguel para morar para alugar casa. Precisa disso? Precisa o juiz receber ajuda para comprar livro? Então percebe que tem uma série de questões envolvidas, algumas que são éticas e outras que de fato a gente precisa eliminar e combater, né? O jeitinho brasileiro, os 10% a propina, a comissão na licitação. Cara, isso compromete tanto o nosso país, hein? Os penduricalhos, e de fato a corrupção mesmo, né? Isso compromete tanto. O jornalista Augusto Nunes, há pouco ele fazia uma análise dos privilégios, né, ou penduricários, como dizem, da Suprema Corte, que cada ministro do Supremo tem. Eu fiquei pensando em fazer uma arte, que se todo mundo, cidadão brasileiro, souber de tudo aquilo que eles têm, você se assusta. E não é só eles, não. Assim, não obstante o Augusto Nunes, defender uma tese que eu questiono e ele tentar colocar a população contra o Supremo, mas a gente tem toda a cadeia e toda a rede do judiciário. A gente tem juiz federal ganhando 100 mil, 150 mil, o procurador lá de Minas que vazou o áudio dele, que ganhava 60 mil e disse que estava ganhando salário de fome. Então tem essas loucuras. Que isso é um absurdo tudo. Mas a gente tem essas questões e a sociedade mesmo. A sociedade, ela tem uma percepção que se ela não se der bem, né, ela está perdendo. Não, se ela não se der bem, não enrolar o outro, ela não está perdendo, ela está sendo honesta, ética diante disso. É uma corrupção sistêmica, né? Exato. Internalizada. O problema é que a sociedade muitas vezes pensa que ela está só ali na casca da cebola, né? Que é o que aparece, está só ali em cima, quando na verdade é algo que está internalizado e que precisa ser mudado de dentro para fora, né? Exatamente.